Você já pensou em como construir uma vida rica? Esse é o podcast Vida Rica, onde eu entrevisto pessoas de sucesso que vão contar aqui a jornada que precisaram fazer para conquistar uma vida rica. Uma vida, sim, com dinheiro, com riqueza, mas muito além do dinheiro. E se você ficar ligado no que nós vamos compartilhar aqui, você vai ver que tem muito a aprender com a história dessas pessoas aqui de sucesso. Esse é um projeto onde eu vou entrevistar 500 pessoas de sucesso para contar a história delas e te ensinar a mapear o caminho que elas fizeram para construir prosperidade e riqueza. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, Renan Diego, que vai contar um pouco da história dele e com certeza vai inspirar você também aí a começar a sua jornada. Seja bem-vindo, Renan. Legal, bom demais, um prazer estar aqui. Vida rica, né? Bom demais. O nome já deixa a gente bem à vontade, né? Muito bom, né, Então, um prazer estar Renan? aqui com você, compartilhando com a tua audiência e conta comigo se precisar aí. Muito bom. Renan, e para quem está chegando por aqui, ainda não te conhece, conta um pouquinho do que você faz hoje, que é o que permite que você tenha essa vida rica hoje, né? Então, conta um pouquinho do seu trabalho. Legal, me chamo Renan Diego, sou especialista em produtividade financeira. Então, hoje eu ajudo as pessoas a começarem a investir, né? Eu tenho uma empresa na área de educação, onde a gente ensina as pessoas a tirar o dinheirinho da poupança e começar a investir, né? Tem muita sinergia com o teu projeto, então Sim. eu acho que isso é muito legal. E eu, de fato, ajudo as pessoas a terem uma vida mais rica também, assim como você, através dos investimentos. Então, hoje a gente trabalha com essa parte de educação financeira e eu tenho uma empresa também na área de marketing digital, que a gente também faz a parte educacional, mais ligada para a galera ter uma vida rica utilizando a internet ao seu favor. Muito bom, Renan. E, Renan, muitas pessoas acham que uma pessoa, para ela ficar rica ou para ela ser rica, ela tem que ter vindo de uma família rica. E sempre começa esse podcast perguntando: você veio de uma família rica? Você ganhou uma grande herança? Como é que era isso lá no passado? Mas eu não vim de uma família rica, né? Eu faço parte da estatística aí de mais de 70% dos milionários que não vêm de família rica, né? Isso aí é um estudo feito pelo livro Milionário Mora ao Lado. Fala que mais de 70% dos milionários não vieram em berço de ouro. Então aqui a gente já quebra uma barreira que eu tinha, né? De achar que não, milionário é porque o pai era milionário e fica fácil. Ah, porque a família deixou de herança. E não, não tenho nada disso. Eu sou filho de pais paraense, né? Lá de Belém do Pará. Meu pai veio para o Rio de Janeiro para buscar algo melhor aqui, minha mãe dona de casa, e aí eu sou o irmão do meio, né, de dois irmãos. A gente, né, passou bons bocados, mas eu costumo dizer que a gente quebrou o padrão e eu consegui, né, vamos dizer, ser o primeiro investidor da minha família, ser o primeiro milionário da minha família. E quando você muda, quebra esse padrão, você quebra um padrão que não é só dos teus pais. É um padrão de geração em geração, Sim. né? Porque isso vem desde o meu pai, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô. Porque quando a gente quebra esse padrão, a gente traz uma outra linha, né, para os nossos próximos, né? Então hoje a minha filha, eu costumo dizer, eu não nasci em uma família rica, mas se você perguntasse para minha família, ela não vai poder dizer a mesma Sim, ela coisa. vai dizer que sim, nasceu numa família E rica. que bom, Que bom. né? Então acho que isso daí é uma coisa legal pra gente tá pensando. E não tem nada de errado se eu tivesse nascido também, Sim, porque isso é mérito do meu pai. Mas exatamente. ele não teve oportunidade, não teve, ou até teve oportunidade, mas não conseguiu ver visão, Uhum, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que fez eu mudar, né? isso. Ter essa quebra de padrão. Mas não, eu venho, né, de uma classe média baixa, morei no subúrbio do Rio de Janeiro, morei no Meia, né? A galera do Rio de Janeiro, quem é do Meia não bobeia, não vacileia, não pega mocreia, Eu né? morei no Meier um pouquinho de tempo É também. mesmo? Essa eu não sabia, não. Eu morei, nasci ali, Bom Sucesso, Complexo do Alemão, né? E aí depois, quando os negócios do meu pai começaram a dar certo, eu já tava com 19 anos. E aí ele se mudou pro Meier. Aí eu falo que eu morei no Meier muito pouco tempo, porque logo que ele mudou pro Meier, eu casei. Então eu não tive esse período. Aí eu casei e voltei lá pra Bom Sucesso. Legal, não sabia do Meia. Morei Massa. alguns meses lá no Meier. Então, quem é do Rio de Janeiro sabe, o Meier não é um bairro de gente muito rica, mas também não é um bairro. Era um bairro nos anos 90 ali, um bairro classe média, é isso, né? Isso. Aí depois eu fui morar em Piedade, né, que já é mais subúrbio mesmo, Sim. ali em Piedade, e ali eu comecei a minha jornada casado, né? Você Então, casou e você fez igual a mim, né? Então você casou e voltou um pouquinho mais pro subúrbio, né? porque ali, Começando a vida. ali foi o pai que quando, né, tava tudo mato, comprou uma casa ali, Aham. e a gente viveu a vida toda ali, num apartamento pequeno, 2 quartos, com 3 irmãos, era um triliche, Aham. No meu né? quarto também, Renan. Então, assim, muito louco, né? Era um triliche e É, ainda tinha minha irmã, né? Hoje em dia, não, tem que ter um quarto pra menina e tal. Naquela época, ainda bem que tinha um quarto pra cada um, né? Então, exatamente. e assim foi. Depois aí eu me casei, né, com a Jaque.
E a gente foi morar em Piedade, ali no subúrbio. Aí eu lembro que eu ia andando, morar pertinho da estação de trem, né? Ia andando, pegar o trem, eu trabalhava no centro. E ali a gente começou, né, a nossa vida a dois. E foi muito legal, porque assim, a gente passou bons momentos, né, bons apertos, boas histórias pra contar, mas que hoje a gente olha, né, para trás e fala, nossa, valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu a pena por ter quebrado esse padrão, né? Eu falo muito disso, porque a gente costuma seguir um padrão, né, Aline? Uhum. Que se a gente seguisse o padrão, por exemplo, dos nossos pais, talvez a gente não teria a vida que a gente tem hoje, Uhum. né? Então eu olho, meu pai ele viveu trabalhando, viajando, né? Ele era da Marinha Mercante, só que ele ficava 6 meses fora de casa. Aí depois ele teve que ficar mais tempo em casa que eu falo, trabalhava 7 dias, folgava 7 dias. Então sempre foi no mar. E eu Uhum. tava indo por esse lado, né? Me formei em técnico e mecânica. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. Aí depois me formei em engenheiro mecânico. Comecei a viajar muito. Até que um dia eu senti muita falta da minha liberdade. E aí eu tinha um sonho de ser um pai. Só que não ser só um pai, ser um pai presente. E aí eu botei isso na minha cabeça, cara, eu quero ser um pai presente. Porque por mais que meu pai deu todo o suporte pra gente, eu sentia falta, né? A minha mãe foi mãe e pai. E aí eu falei, cara, eu quero ser um pai presente. Só que no trabalho que eu tava, eu trabalhava em plataforma, viajando muito, embarcava, saía de uma plataforma para outra. Era muito complicado. Só que naquela época, o que que eu fazia? Eu juntava muita grana, né? Então eu aproveitava aquele momento, já que tava ali noivo ou só namorando, eu juntava muito dinheiro, porque eu sabia que quando eu fosse pai, eu não queria mais aquela vida, Uhum. né? E o start principal, a grande virada de chave para eu decidir mudar a minha vida foi quando eu estava no ano do meu casamento. Eu estava na China, trabalhando numa plataforma que eu não tinha folga nenhum dia, trabalhava 12 horas por dia. E foi recente, assim, a perda da minha mãe, né? Eu tinha acabado de perder minha mãe, acabado assim, não, foi naquele ano. E aí eu ficava ali dentro da plataforma, sabe? Só chorando, chorando, trabalhando. Onde é que eu tô? Um país com outra cultura, outros costumes. E foi muito difícil. E no ano do meu casamento, eu recebi a notícia que eu não iria voltar quando era o previsto. Que deu um problema no visto, tinha que renovar o visto e tudo mais. E aí, conclusão, eu consegui chegar em casa depois pra casar, né? Quase que não dá É, tempo. ela falou assim, ó, tá tudo preparado. Se você não vier, já tá pronto. Então, talvez ela ia arrumar alguém que tava passando na rua, né? Aí é Casava com problema. outro. Aí é um problema. Mas ali foi a grande virada que eu falei, cara, não é essa vida que eu quero, sabe? E eu sempre gostei de engenharia. Eu não sou aquela história de, eu tava num trabalho infeliz e tal. Não, eu sempre gostei muito de Uhum. engenharia. Ainda gosto bastante. Só que eu gosto muito mais de liberdade. Muito bom. E quando a gente compara, cara, quando a gente vai comparar, o meu valor mais forte é a liberdade. Sim. E foi um dos motivos pelos quais eu decidi, não, eu vou ter que criar algo para mudar a minha vida, e essa vida tem que estar a minha liberdade. Literalmente isso. Dentro dessa vida rica, um dos principais pilares é você escolher o que você quer para a tua vida rica. Porque quando você tem dinheiro, mas aquele dinheiro ele não está suprindo o valor que você tem, no seu caso, ser pai. Você queria muito viver a paternidade, não só ser pai, né, mas poder estar presente na paternidade. Nesse momento, mesmo que intuitivamente você não sabia disso naquele momento, mas você colocou um elemento de vida rica para você. A minha vida rica, para que eu seja feliz, para que eu tenha prosperidade, eu preciso ter tempo, ter liberdade para construir a minha família. E quem está assistindo a gente nesse podcast, já fica esse aprendizado. Não adianta você pensar que você quer ter dinheiro, se esse dinheiro ele não vem acompanhado de outra coisa muito importante para você. Porque tem muitas formas de ter dinheiro. Existem milhares de formas de você ter dinheiro. Só que algumas formas vão ser negociáveis, você vai conseguir negociar abrindo mão disso e outras não. No seu caso, passar 12 horas trabalhando na China com a tua noiva aqui no Brasil, não era mais negociável. E aí você deu o estalo de que eu preciso empreender, ganhar minha liberdade. E aí foi fácil isso, essa transição de deixar uma carreira como engenheiro para conseguir abrir a tua empresa? Ó, eu costumo dizer que a minha história hoje é um mar de flores, né? Mas não foi tão rápido e nem tão fácil, né? Eu não tenho uma vida assim tão, foi legal, foi um estalo, foi um insight, né? A gente fala, mas foi um insight. Pulo do Não, gato. eu falo, eu tive muita sorte. E essa sorte demorou, porque eu trabalhei dia após dia. Então você vê, eu casei em 2013 e eu saí do meu emprego em 2017. Olha que interessante isso. As pessoas me perguntam isso no Instagram, Aline. Aline, como que eu começo do zero e ganho dinheiro rápido? Porque na nossa cabeça a gente quer isso. Eu tô num trabalho que eu ganho bem, mas não tô feliz, eu quero ter mais liberdade, quero começar a empreender, quero empreender na internet.
Mas como é que eu faço isso rápido? Você também deve ter esse questionamento sobre investimentos, né? Ah, Uhum. Renan, eu não invisto nada, eu quero começar a investir, mas como que eu vivo de renda rápido? Nós, como sociedade, nós temos essa pressa do fast food. Se você estiver na fila do McDonald's para comprar um lanche e demorar 15 minutos, você já acha que demorou muito, porque você quer comer rápido. Só que no empreendedorismo, na vida financeira, com o dinheiro, não é assim. Então, você demorou 4 anos entre tomar a decisão e efetivamente poder sair da empresa. Com certeza. E essa decisão foi curiosa porque eu não tomei. Tomaram pra mim. É muito louco, né? Hum, Porque a gente, principalmente quando. É mais fácil a gente mudar quando tá na dor, né? Quando tá, assim, passando um momento muito difícil e tal, tá sem dinheiro. Só que eu era engenheiro, então, assim, eu embarcava e tal, mas financeiramente eu tava bem, uhum. né? Eu tava muito melhor até do que minha família. Porque eu tava trabalhando, né? Me formei, fui um dos poucos que se formaram na minha família. Eu tava ganhando bem naquele momento. Só que isso acaba te travando pra tomar decisão. Te põe numa zona de segurança, Sim, eu né? virei escravo de um bom salário. Sim. Literalmente. E eu acredito que muitas pessoas, elas têm um sonho, um desejo, até o valor muito alto de liberdade, mas ela tá presa, travada por um bom salário, Uhum. né? Às vezes, um educador financeiro se formou com você, né? Muitos são funcionários públicos, são, né, CLTs que ganham bem, mas aí fica naquela, mas aqui eu não vou ganhar, mas aqui... E aí o que eu fiz? Eu criei um plano, né? Eu criei um plano de enriquecimento, foi isso que eu chamei na época, que quando eu morava em Piedade, eu já tinha condição de morar em outro lugar. E muitos engenheiros, né, que até trabalhavam abaixo de mim, falavam, Renan, pô, tô morando em Copacabana e tal, por que que tu pega trem? Que coisa louca, velho. Pessoal suado, se arrastando em você e tudo. Aí eu falei, cara, porque eu tenho um plano de enriquecimento. E as pessoas riam de mim, sabe? Porque eles não entendiam. Tipo, cara, Renan acha que vai ficar rico morando em Piedade, né? Exatamente. E aí eu falei, cara, mas eu tenho um plano, né? E até então era eu e minha esposa, os dois trabalhavam, a gente só chegava à noite pra ficar ali e final de semana a gente saía. Então, Uhum, era só pra dormir, literalmente. uhum. E pra gente fazia muito sentido. E aí, naquele momento, eu comecei a construir, né, o meu plano de independência financeira. Ali eu já tinha começado a investir e tudo mais, e comecei a mapear, né, tudo direitinho. E é muito curioso, né, porque a gente vai dando esses laços e a gente fala de decisão. Eu já estava decidido de sair do emprego, só que eu não tive atitude para tomar essa decisão, porque eu estava literalmente preso por esse bom salário, né? E teve uma época que eu já tinha atingido minha independência financeira no padrão de vida que eu tinha. E aí, vamos só fazer uma abertura aqui para quem está ouvindo a gente e não entende esse termo independência financeira. A independência financeira é o momento em que você tem investimentos suficientes para viver dessa rentabilidade. Então, mesmo que você não trabalhe, todo mês cai uma grana na tua conta dos teus investimentos que pagam todas as tuas contas. Gente, olha que sonho. Fala aí, vocês que estão aí assistindo no YouTube, escreve aqui embaixo. O sonho da independência financeira, não precisar trabalhar mais para ninguém. E você que está escutando aí no podcast, depois conta a gente lá no Instagram também, que se você pensa, sonha com essa independência. E aí você já tinha alcançado, né, Renan, essa independência? E é muito curioso, porque assim, independência financeira, as pessoas não entendem muito bem que é um marco. Uhum. E esse marco varia de pessoa para pessoa. Sim, Né? Tem gente que acha que tem que ter não 1 sei quantos milhão, milhões investidos 10 e tal. milhões. E não, na verdade, a minha independência financeira foi quando eu comecei a ter 5 mil reais de rendimento nos meus investimentos. Porque você vivia com 5 mil. Exato. E aí, outro ponto importante, para você entender o valor da tua independência financeira, você precisa conhecer o teu padrão de vida. Porque você consegue a independência financeira quando o teu investimento paga o teu custo de vida, o teu padrão. Se você aumenta muito o teu padrão de vida, vai demorar mais para ter independência, porque você vai precisar de muito mais dinheiro. Uma pessoa que vive com 5 mil atinge a independência financeira quando os rendimentos batem em 5 mil. Uma pessoa que vive com 50 Uhum. vai ter que ter investimento que renda 50. Então, avalie, por isso que a educação financeira é importante, né, Renan? Total. E Uhum. demorar para você mudar o teu padrão de vida, né? Isso. E eu sempre tive um plano que era assim, eu tenho que ter 2 degraus acima para mudar de padrão de vida, né? Uhum. Sempre, até hoje, né? A gente tem vontade de sempre mudar, porque a gente sempre quer, vou dar o próximo passo. Mas sempre tem que ter 2 degraus acima de dinheiro entrando pra gente dar esse próximo passo. Mas enfim, aí, né, tudo certo. Tava pronto pra sair do emprego, só que eu não tinha essa clareza, que eu já tinha independência financeira. Uhum. É muito louco, às vezes as pessoas têm um monte de dinheiro, às vezes tá investido, às vezes tá no banco, mas ela não tem essa clareza, que já tem dinheiro suficiente pra tomar algumas decisões que vão dar liberdade pra ela. Sim.
E ela fica ainda presa, sabe? Pra ir pro trabalho, ficar ouvindo o desaforo do chefe, fazendo algo que não gosta, voltando pra casa, ficando chateado com a família, brigando. Tudo porque ela tá vivendo uma vida que não é uma vida rica. Sim. É uma vida pobre, não de dinheiro, né? Mas Uhum. sim de qualidade de vida, de espírito, de tudo, né? Então, ali naquele momento, eu comecei a entender que eu precisava, né, mudar. E quando eu comecei a voltar, né? Aí eu saí da área de embarque, aí virei gestor. Nessa que eu virei gestor, eu já tava com esse plano, né? E na minha cabeça, né, eu iria sair, sei lá, 2 anos depois do que eu saí. Só que deu todo o problema que teve aqui no Rio de Janeiro com coisas de petróleo, né? Que Sim. teve corrupção, aí mandou um monte de gente embora de vários lugares. Aí a nossa empresa tava para sair do Rio e ir pra Vitória, por questões tributárias, né? E aí eu lembro que o diretor falou assim, Renan, a gente vai pra Vitória, não tem nenhuma ajuda de custo, não tem aumento de salário pra gente manter nosso emprego. E aí, ou seja, teria que mudar, levar a família, levar tudo. Aí eu falei, ah, tá bom, e eu só vou levar os gestores. Lá a gente vai contratar todo mundo de novo. Falei, ah, tá bom. Aí eu preciso que você me dê uma resposta a tal dia. Aí eu falei, tá legal. Aí cheguei em casa, conversei com a minha esposa. Ela falou, ah, talvez é a decisão que você tava esperando, né? É o momento ideal, você vai sair, vai receber rescisão e tudo, e você já toca o que você tá querendo. Eu falei, é isso aí. Só que tinha um detalhe. Nessa época, a Jaque tava grávida. Era a primeira? Primeira. E aí, cara, pai de primeira Insegurança, né? viagem. E aí, o que veio na minha cabeça logo foi assim, plano de saúde. Hum. E é muito curioso, porque assim, eu tinha dinheiro pra pagar um plano de saúde, só que eu não tinha essa clareza. E o segundo ponto foi, ela queria fazer, né, o médico lá tinha dado um orçamento já que dava uns 20 mil reais pra fazer o parto. Opa. E aí eu falei, caramba, 20 mil reais. Só que o plano reembolsa. Não tudo Aham. mais reembolsa. Eu falei, pô, 20 mil, né? Só que eu Uhum. também tinha mais do que aquele dinheiro investido que daria pra pagar. Só que você fica preso, sabe, pra tomar a decisão. Você não tem essa clareza. E aí eu continuei ali preso. Aí via casa, via não sei o que, via não sei o que lá. Aí tinha minha sogra também, que tem uns problemas, né, de saúde, que veio morar com a gente, teria que levar ela. Aí tudo foi uma barreira já falando assim, fica aqui. Só que eu não Uhum. tava ouvindo. E aí teve um belo dia, né? Faltava um dia pra esse prazo pra eu falar pro meu diretor. Ele me chamou e falou, aí me chamou numa sala, falou, Renan, e aí, você já tem a decisão? Aí eu falei, não, mas o prazo é amanhã. Mas ainda tô pensando, amanhã eu vou te dar a resposta. Aí ele foi, mandou a cartinha pra mim e falou, ó, cara, eu tô te mandando embora, porque eu sei que você não tá mais com a gente. Hum. Eu já tô vendo, cara, quando você fala de investimento, de educação Você já financeira, estava fazendo conteúdo de Instagram? eu não. Eu tava fazendo, mas bem devagar, mas eu já Aham. fazia consultoria, Entendi. inclusive com a galera do trabalho. Então, Aham. assim, né, a galera já sabia, eu tinha um blog na época, eu não aparecia muito de É porque vídeo. também não tinha. Em 2015 isso? Isso foi em 2017. Não era tão assim de internet, né? Tava começando esse monte de Uhum. conteúdo. Mas ele já tava de olho em você lá. É, porque a galera falava, né? Tipo, eu fiz um programa de educação financeira pra galera, né, chão de fábrica, que trabalhava comigo na base. Porque toda hora era um probleminha pra resolver na rua, porque tava sem dinheiro, era um aumento que queria, era não sei o quê. E assim, diminuiu muito a nossa taxa de turnover, que é a galera sair, né, pra ir pra outro Uhum. emprego. E quando saíam por causa de 100 reais a mais. Sim. Sabe? Coisa que ele conseguiria no investimento. Eu comecei a educar eles financeiramente ao ponto do diretor regional me chamar e falar assim, cara, o que tá acontecendo com o teu setor? Né, a galera tá mais retida, tá mais engajada, tá. Aí eu falei, ah, eu tô ajudando eles a investirem. Basicamente, se educarem financeiramente. E ali foi o primeiro programa que a gente criou, né? E aí ele falou, Renan, eu dava palestra, porque assim, ali naquela área eu era o chefe, então eu Sim. fazia o que eu queria. É. E aí eu queria implantar isso. E realmente deu muito certo, né? Até hoje, muitos me agradecem e tal. E aí nesse dia ele falou, ó, quando eu vejo você falando de educação financeira, cara, as pessoas falando de você, o teu olho brilha. Mas aqui eu já vejo que você não tá mais aqui. Aí eu falei, caramba. Só que eu falei, pô, mas a minha esposa tá grávida, eu não posso ser mandado embora. Né? E aquele sentimento, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pedi pra sair pra outra empresa. Eu nunca Uhum. fui mandado embora. Então, pra Dá mim, um sentimento, né, de rejeição. é um desmérito, assim, tipo, pô, que eu fiz de errado e tal. Uhum. Só que era pra eu comemorar. Né? E é tão curioso que quando eu saí dali, eu fui pegar o ônibus, aí eu liguei pra minha esposa. Falei, Jaque, acabei de ser mandado embora. Aí comecei a chorar. Aí ela, que legal, começou a vibrar, porque ela já sabia o que eu queria. Só que eu não Sim, tinha clareza. Aí sim. eu falei, não, amor, mas eu fui mandado embora, você entendeu? Aí ela, cara, você tá chorando? Eu falei, fui mandado embora. Aí ela, eu sei, eu entendi, mas não era isso que a gente queria. Agora é o momento, talvez você vai se dedicar mais aqui no teu projeto e tal, não sei o quê, vai ficar mais tempo em casa. Aí eu falei, cara, acho que ela não entendeu, a gente foi mandado embora. Aí ela falou, cara, tá tudo bem, a gente tem investimento, tem tudo ali. Aí ela que foi me dando clareza, olha que louco. Aí eu Sim. falei, pô, era mesmo, né?
Então você vê, a gente fica preso por um bom salário, a gente ainda eu não consegui tomar decisão. E eu nem sei se eu tomaria no dia seguinte, Uhum. né? Eu não sei, realmente não sei, né? Se não Então, fosse mandado embora, talvez você teria ficado, teria se mudado, teria movimentado a família inteira para ir para um outro estado. e eu sou muito grato àquele diretor porque ele me deu essa oportunidade de ser mandado embora, porque eu comecei a focar mais no meu projeto naquele momento, que talvez eu não teria coragem de ter pedido pra sair. E hoje talvez não estaria aqui com uma empresa multimilionária, faturando o que você fatura e fazendo a diferença na vida das pessoas, se não tivesse sido aquele não naquele momento. Às vezes a gente passa por algum momento que parece que uma porta se fecha, né? E as pessoas falam: caramba, mas e agora? Tudo vai dar errado. Mas precisa aquela porta se fechar para que outras aconteçam. Uhum. É a chamada zona de expulsão. Eu já vi Tiago Brunet falando uma vez sobre zona de expulsão, que quando você tem que tomar uma decisão e você não consegue tomar, Deus coloca as coisas na tua vida para acontecer, para te empurrarem dali. E aí é meio que você é expulso. Pronto, agora não é mais seu lugar. E você teve esse momento aí nessa demissão, que acabou sendo uma oportunidade para você realmente, de fato, depois de planejar 4 anos, começar o teu negócio aí com força total. Isso. E olha que interessante, talvez alguém que tá ouvindo ou assistindo esse podcast tá no momento exatamente esse que eu tô vivendo. Ou acabou de ser mandado embora, ou acabou de pedir demissão, ou tá nessa transição de quase sair. Sim. E vão acontecer alguns pontos pra te testar nesse momento, né? Eu acredito em Deus, mas tem gente que, o universo, seja lá o que você acredita, pensa no seguinte, quando eu saí, fui mandado embora, o primeiro momento empreendendo é difícil, É. né? Quando você tá dedicado, porque você acha, vou dedicar aqui 100%, agora vai virar e tal. Só que as consultorias que eu atendia não bancavam o meu padrão de vida, Uhum. né? E eu não queria tirar meus investimentos, eu queria aumentar. E aí, nos primeiros meses, eu fiquei muito balançado. Esposa grávida. E aí, sim, uma coisa é, quando tem um filho, eu falo que a minha segunda filha, quando nasceu, eu perdi minha independência financeira. Depois eu vou contar essa história. Mas é muito louco essa parada. E aí, eu ficava muito, cara, é muita fralda, é muito não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu comecei a ficar pensando, cara, acho que eu vou ter que voltar a trabalhar como engenheira. E é tão louco, porque a nossa mente sempre vai pensar isso. Só que começam a aparecer oportunidades, talvez pra te testar. Eu acredito muito nisso. Pra Uhum. ver se é isso mesmo que você quer seguir ou se você ainda tá no meio do caminho. Eu recebi uma proposta que eu ia ganhar 3 vezes mais pra trabalhar embarcado na África do Sul. Olha, 3 vezes mais. E aí eu falei, cara, mas é embarcado. na África do Sul, logo ali. E aí eu falei, Jaque, cara, eu não quero mais embarcar. Mas é 3 vezes mais. E, tipo, eu ainda tava muito com dinheiro no olho, né? Sim, você estava mensurando a quantia financeira. E isso acontece o tempo todo, né, Renan? A gente, o tempo todo, nós somos tentados a olhar só o dinheiro que está ali. Uhum. Vou ter uma filha, não sei quanto vai ser essa conta, porque a gente imagina, mas antes de ter filho a gente não sabe. A esposa está grávida, 3 vezes mais do que ganhava. Você já ganhava bem. Sim. Não é que você ganhava um salário e ia ganhar três. Você Uhum. já ganhava bem e ia ganhar 3 vezes mais. E Só que aí, você ia perder outra coisa mais importante, né? exato. E assim, nesse momento eu tava fazendo muito treinamento, programas, formações de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Uhum, E eu lembro que eu tinha feito uma atividade que eu acho até legal pra galera, que era listar qual é o seu dia ideal. uhum. Como é o teu dia ideal? E o dia ideal não é o dia que você tá tendo hoje que foi muito bom. É o dia que você sonha em ter. E eu lembro que eu coloquei lá, acordando, orando, aí indo pra academia, depois deixando meus filhos na escola, eu falava meus filhos, né, que eu não Uhum, sabia se era menino ou menina, meus filhos na escola, aí depois voltando, trabalhando, uhum, depois almoçando com a minha esposa, aí depois continuava a trabalhar, depois pegava minhas filhas, voltava, e aí eu fazia uma outra atividade. uhum. Aí é muito louco, né, isso foi, sei lá, 2000 e... Porque foi antes de eu sair, foi 2016, mais ou menos. E eu tinha aquilo na minha cabeça, né? Só que pra mim era impossível, de verdade, sabe? O que é muito distante de você. Porque eu acordava, tomava café comendo, indo pro trabalho, era uma loucura. E olhando pra trás, né? Hoje é exatamente a vida que eu tenho. Eu ia perguntar isso. É, Hoje foi o retrato da tua vida rica, porque eu convidei Renan para vir aqui fazer esse podcast e a gente estava marcando um horário e aí ele falou: "Ah, precisa ser num horário tal, porque depois eu vou buscar minha filha na escola". exato, é uma coisa Uhum. que eu não abro mão, né? Então, é, hoje eu faço exatamente isso. E o mais legal, quando eu vou deixar minhas filhas na escola, de manhã eu tô com roupa de academia, às vezes de chinelo e bermuda.
E as pessoas olham todo engomadinho, aí olham Fala assim, assim, não trabalha, né? deve ser sustentado pela mulher, né? É bem, sabe, você consegue ver. E o pior é que eu me encho de orgulho, eu falo, pô, que massa eles acharem isso, né? E aí, cara, é muito legal, assim, porque aí eu saio de lá e vou passear com as meninas. Então, é um negócio que, tipo, reunião, eu só começo a trabalhar depois que eu volto da academia. A reunião é importantíssima. Um dia ou outro que é urgente, vai pegar, beleza, mas a maioria das coisas. Tá, vou marcar a reunião depois. Marca depois. E tem funcionado, né? Sim. Porque eu prezo muito mais pela qualidade de vida. E aí, lá atrás, eu descobri que os meus valores não têm preço. Não é mensurável. E aí eu comecei, foi nessa hora que foi a virada de chave pra eu tirar o dinheiro dos olhos e colocar no bolso. Sim. Porque o dinheiro, toda vez que a gente fica com dinheiro nos olhos, ele não vem pro teu bolso. Você fica sedento por dinheiro. Nossa, eu vou. Ai, não. Paga mais, vou pra lá, vou pra cá. Não, tem um projeto aqui, vamos. Quando eu tirei isso, eu comecei a colocar os meus valores à frente. Incrivelmente, o dinheiro começou a vir mais pro meu bolso. Incrivelmente. Por quê? Sei lá, tu faz algo com paixão, você dá mais valor e naturalmente você ganha mais dinheiro por isso. Isso. E aí foi a grande virada de chave, né? Pra eu começar a ter essa vida rica. Então, eu acredito que a gente tem que tomar. Pra ter uma vida rica, não precisa ter muito dinheiro. Você pode ter uma vida rica começando a priorizar o que é importante pra você. Exatamente. O que é importante pra você hoje, né? Naquela época, pra mim, era meu filho, minha filha que tava pra vir, a Maria Clara. E eu falei, cara, eu vou acompanhar os 9 meses de gravidez. Então eu posso torrar meu dinheiro todo, mas eu vou ficar com elas. E assim, tu começa a acreditar no teu potencial. Você fala, cara, não tem como eu torrar meu dinheiro todo, porque, eu não tô doente. Eu vou fazer dinheiro, né? Talvez eu não sei como criar uma empresa ainda multimilionária, mas eu sei fazer consultorias, eu vou atender um, atender outro e vou fazer, né? E você começa a trazer, prosperar. Então acho que ali foi a grande sacada. E sabe o que é mais legal? Quando você começa a vivenciar isso que você quer tanto, começa a te dar mais combustível. E toda vez que, cara, eu lembro até hoje, passava a mão na barriga da minha esposa, eu falava, cara, não tem preço. Imagina eu estar longe, estar embarcado. Eu ficava só, imagina eu embarcar e voltar, sei lá, 15 dias depois. É outro nível de barriga, eu já perdi meio mês. O primeiro chute, né, tudo que tá ali. E imagino a experiência de quem viaja e volta 40 dias depois que o neném nasceu. Meu pai, quando voltou uma vez, ele falou que eu não falava mamãe, mas não falava papai. Sim, Não porque sabia. perde a convivência, né? Então ali foi pra mim, assim, cara, eu quero mais desses momentos. É isso que eu quero. Tipo, eu não pensava mais em dinheiro, eu pensava em experiências, em momentos, em qualidade de vida e principalmente liberdade. Né? Liberdade de escolha eu acho que é o ponto primordial para você que quer ter uma vida rica. E você pode ter liberdade de escolha quando você se organiza financeiramente. Isso que eu ia falar, Renan, porque as pessoas elas querem isso e pode ter muita gente ouvindo a gente aqui falando: "Nossa, é meu sonho também trabalhar em casa, poder fazer ir para academia e tal", mas nunca deu. Porque antes vem o aprendizado. Você passou o tempo estudando, aprendeu a investir, criou uma reserva, criou a tua independência financeira, já estava fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, cursos para você começar a empreender. Teve a preparação para naquele momento exato onde veio a oportunidade, você estar preparado, que é o conceito de sorte. Sorte é quando o momento perfeito encontra alguém preparado. Uhum. Se naquele momento perfeito que a empresa estava se mudando para Vitória e te desligou, se você não tivesse se preparado nos últimos 4 anos, não ia ter jeito. Você ia ter que aceitar o outro emprego, ou que te pagasse 3 vezes, ou que te pagasse até menos. Uhum. Porque você tinha uma filha para sustentar. Você não podia falar, opa, vou viver minha vida perfeita agora, mas não fez nenhum planejamento, não fez nenhuma organização. Por isso que o melhor momento para começar a se organizar e para começar a investir é agora. Para que daqui a 1 ano, 2, 3, quando aparecer a sorte, você vai estar preparado para isso. Faz sentido isso? Total, total. Você tem que estar preparado todo dia. Como você se prepara? Hoje. Talvez você está ouvindo, assistindo esse podcast, é uma preparação. Isso. Né? Você está mais preparado que se não tivesse ouvindo ou assistindo. Só que de nada adianta você estar um passinho a mais e não dar o próximo passo, que é assistir esse podcast, ouvir e não fazer nada. Então talvez você pensar o que tem a ver, né, o que eu estou contando da minha história com a tua. Talvez você já está planejado financeiramente, mesmo que você não esteja pensando em mudar de emprego, mas você está planejado? Você já tem uma reserva que vai te dar uma tranquilidade? Eu não estou falando reserva de emergência caso... Não, uma reserva de tomada de decisão, sabe?
De talvez, eu quero morar fora, eu quero fazer qualquer... Beleza, tu tem uma reserva? Não. Então esse é o momento de começar. Isso. Né? O teu dinheiro tá no banco, por que não tá investido? Ah, porque eu não sei. Então aprende, esse é o momento. Né? Eu costumo dizer muito assim pros meus alunos. Você tem filhos? A maioria tem. E aí eu falo, você dá o melhor pra ele? Dou. Mentira. Você é um mentiroso. Eu falo pra eles. Como? Eu dou tudo que eu posso pra eles. Falei, mas você sabe investir? Não. Como é que você vai dar o melhor pra eles se você não ensina eles a investir? Né? Então, assim, a gente dá o melhor que a gente sabe. Ninguém pode dar o que não tem. E eu acredito de verdade que a educação financeira é o que você tem que dar de melhor pros seus filhos. Sim. Porque amor, isso daí já tem que... Não é tem que dar. Não, já é natural. Instinto, né? Tem que... Agora, uma das coisas que primordial cara, tem que saber lidar com dinheiro. Você precisa saber para ensinar teu filho. Você precisa ser o exemplo para ele. Quando as pessoas entendem que se ela está desorganizada, se ela está endividada, se ela vive estressada com dinheiro, se ela só consegue ter uma relação ruim com dinheiro, como que ela acha que os filhos vão viver isso no futuro? Uhum. É muito mais difícil que você tenha um filho com uma boa mentalidade financeira se você vive nessa crise. E aí é a hora de você buscar o aprendizado para falar, opa, eu vou me arrumar, eu vou me ajustar para que eu seja um exemplo para o meu filho. É uma herança que a gente deixa, a forma com que a gente lida com o dinheiro, com a vida, com as pessoas. Os filhos copiam isso. Não adianta falar, você tem que ser organizado, você tem que ter o teu nome limpo, e você não faz todo nada. quebrado, né? O filho tá vendo o que acontece dentro de casa. Realmente é um presente que você deixa, um legado que você deixa pro teu filho quando você assume isso. E que os nossos pais, naquela época, não tiveram a oportunidade. Não existia internet, o gerente do banco não ia sentar para ensinar ele a investir, o gerente do banco nem sabe investir, muitas das vezes. Sim. Então... E desculpa falar isso, mas é porque o gerente vende produto, ele é um funcionário, ele não está ali para ensinar a pessoa a investir, são outras funções. Nós, como educadores financeiros, nós ensinamos, mas não é o papel do gerente. Então, nossos pais não tinham um professor de finanças, de educação financeira, eles não aprenderam. Mas nós temos essa oportunidade. Quem está aqui assistindo esse podcast nunca pode dizer que não teve oportunidade. Sim. Porque teve. A partir de agora, mesmo que antes você não conhecia a mim, Aline Sopper, nem Renan Diego, agora você já sabe. Você já pode ir lá acompanhar nossos conteúdos. A gente ensina de graça. Tem curso, tem escola, tem como pagar para fazer curso? Claro que tem. Quem quer aprender mais, se especializar, vai entrar na escola, vai pagar mensalidade, vai estudar. Mas a gente também ensina de graça. Então, não dá para dizer que, pena que eu não sabia disso antes. Não sabia antes. Agora tá sabendo. Ainda bem que eu descobri agora, né? Sim! Acho que essa é a grande sacada, né? Eu queria ter conhecido isso com 20 anos. Ok, não conheceu, mas conheceu com 40. Então, esse é o melhor momento para conhecer. E quando essa virada vem... As pessoas perguntam qual que é o pulo do gato. Eu digo que não tem um único pulo do gato, mas um dos principais é quando você descobre que você precisa aprender isso. Porque antes você nem sabia que precisava aprender. Na hora que você descobre que você precisa aprender, descobri. Qual o segundo? Quando você decide aprender. E o terceiro é quando você coloca em prática. É a descoberta, a decisão e a prática. Isso faz com que a tua vida rica comece a acontecer. Enquanto não tem a descoberta, você acha que não é para você. Depois que você descobre, tem gente que não faz nada, né? Uhum. Descobre, mas só procrastina. E tem gente que decide, mas não entra em ação. Então, precisa dos 3 passos para começar. E eu queria te perguntar se você lembra algum pensamento, alguma coisa que na época que você começou a pensar nisso, eu vou construir minha independência financeira, eu vou investir para conseguir sair do meu trabalho. Você lembra de algum pensamento que vinha na tua cabeça e que por causa desse pensamento você travava? Sim. Eu vou até voltar um pouco lá na infância, né? Que eu sempre tive o sonho de ser rico. Quando você era criança, você já pensava, quero ser rico. Mas eu queria ser jogador de futebol. Entendi. Todos os meninos que querem ser rico, eles pensam que você é jogador de futebol. É isso aí. E eu fui jogador de futebol, divisão de base e tal, joguei no Flamengo e tudo mais. Só que depois aí eu fui para um lado da música. Aí eu comecei a tocar pagode. Gente, no Rio de Janeiro, para ser rico, menino,
do subúrbio vai ser jogador de futebol ou pagodeiro? Me conte aí nos comentários do YouTube se vocês estão aqui acompanhando com a gente, já quis ser jogador de futebol, pagodeiro. E se for mulher, o quê? Eu achava que tinha que ser atriz da Globo pra ser rica, Ou né? dançarina, tem também, né? Dançarina, acho que eu Tu nunca curtiu, quis. não? Queria ser cantora. Aquele época de lamberóbica tinha muito, né? O Tchan, né? Loura do Tchan. É. Não quis, não. Eu queria ser atriz e queria ser cantora também. Eu achava que se eu fosse cantora, aí sim eu ia ter. Nem pensava em ser rica, eu pensava de ser famosa. Acho que eu Isso, pensava em esse é o ser termo. famosa. Famosa, né? Quero ser famoso. É. Bem assim. E eu lembro que, assim, as nossas crenças, né, que acabam nos limitando, sempre são dadas por ações, atitudes que a gente escuta ou vê, presencia. E eu lembro, assim, claramente, a minha mãe me dava lá no Meia, né, um envelope fechado com o boleto pra pagar a C&A. Aí tinha um cartão de crédito lá e falava assim, meu filho, vai lá, paga só o mínimo do cartão, mas não fala pro seu pai. Ou seja, na minha cabeça era assim, cara, que legal, minha mãe é muito esperta. Por quê? Tem uma fatura aqui, sei lá, de R$ 300, que ela vai pagar só 25. Cara, vai pagar o mínimo. Olha que legal. E aí na minha cabeça era legal pagar o mínimo, porque era isso que estava entrando na minha cabeça, né? E aí beleza, comecei a ter esse sentimento. Depois, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui jogador de futebol, né, com 13 anos de idade, foi abrir uma conta poupança. Né? Eu falo de poupança e começa a me coçar, que eu tenho alergia, tu sabe, né? Eu tenho esse negócio aí de alergia. E aí, eu lembro que todo o dinheiro que sobrava, minha mãe e meu pai falavam assim, ó, guarda, porque pode ser que um dia falte. Quando você jogou, você recebia? Recebia Com 13 R$ 190. anos. Era uma ajuda. Ajuda de custo de R$ 190. Mas com 13 anos, né? E eu ajudava em casa ainda, porque eu sempre fui bem educado. Meus pais sempre me deram uma educação assim incrível. E eu sempre fui ensinado a ser um poupador. Uhum. Os meus pais sempre foram um poupador. E aí eu entrei num ciclo, né? Eu fiquei 15 anos na poupança. Durante 15 anos na poupança. Daqui a pouco eu tenho que tomar um remédio, que eu falo que eu fico sempre me coçando, né? Daqui a pouco fecha aqui, fala 3 vezes poupança. Tem isso. Mas enfim. E aí eu comecei a entrar num ciclo que hoje eu sei que é o ciclo do poupador. Que basicamente era assim, talvez muitos de vocês se identifiquem. Eu ganhava um dinheiro, aí separava e poupava. Aí guardava onde? Na poupança. Aí depois eu poupava de novo, poupava. Depois eu olhava um dinheiro legal lá. E tirava. Trocava de celular. Aí zerava. Depois eu poupava. O meu problema não era poupar. Meu problema era manter. Uhum. Aí eu olhava um dinheiro, cara, que legal, tem um dinheiro bacana. Aí eu ia lá, fazia uma viagem, zerava de novo. Aí depois, completei 18 anos. Aí fui para as Forças Armadas, fui oficial do Exército, né? Aí eu poupava. Aí eu olhava o dinheiro lá, cara, vou comprar um carro. E olha que interessante, fui tão bem educado que naquela época, assim, a minha mãe sabia que o cartão de crédito era ruim, porque a nossa vida era toda zoada por causa do cartão, e ela falava, ó, não usa cartão de crédito pra nada, paga tudo à vista. Se tem dinheiro, paga à vista. Se não tem, não usa. Interessante que ela usava, pagava o mínimo, mas ela sabia que era ruim, né? Igual a pessoa que fuma e fala, não fuma não. Que é ruim. Eu vou morrer, mas não quero que você morra não, né? Tipo isso. E aí eu comecei a criar esse ciclo, né? E aí eu juntava, tanto é que eu demorei 1 ano pra comprar o carro, né? E a galera que se formou comigo, oficial do Exército, já tinha carro e tudo mais e tal, parcelado. E aí, não, vou comprar, eu sou um cara mais correto. Eu era bem tradicional, assim, um cara meio bobão, sabe? Careta, esse é o termo. Aí eu juntei tudo, troquei de carro. E aí eu lembro que, sei lá, foi uns R$ 15.000. Aí eu falei, cara, quer dizer, acabou tudo. Era o máximo que eu tinha conseguido juntar. Mas acabou todo o dinheiro, tipo, mas eu tô com carro. Mas sabe, aquele sentimento de, pô, só, né, ficou faltando alguma coisa. Aí naquele momento eu comecei a entender que eu tava nesse ciclo do poupador, e aí eu pensei, cara, se quando eu continuar nesse ciclo, eu tiver 30, daqui a 35 anos, o que eu vou ter? Eu vou ter um celular do ano, um carro zero, e talvez vou ter uma casa que eu vou comprar, popular. E não mais nada. E não era isso que eu queria. E eu comecei a querer quebrar esse padrão, esse ciclo do poupador. Então o que mais me limitava ali era pensar assim, cara, eu não tinha pretensão de ser empreendedor. Na minha família não tinha ninguém que era empreendedor. Então na minha família era ser funcionário público, de fato. Ó, estuda, faz um concurso, só que eu nunca fui melhor aluno, então eu não passei em concurso público, né? Mas você fez concurso? Fiz vários. Na época que a gente vai pro escola militar, né, colégio militar, Pedro II, passei em nada disso. Ainda bem, agradeço muito a Deus. Né? Eu fiz Cefet, né? Fiz técnico mecânico Cefet. Aí fui pra UERJ, né? Passei na UERJ, então assim, depois... Mas eu fui assim, não era aquele cara que ficava estudando loucamente. Eu sou esforçado até hoje. Eu falo, não sou o mais inteligente, eu sou o mais esforçado. Né? O mais esforçado que eu posso ser. Acho que aí tem uma grande sacada também. Sim. De você ser esforçado e não parar.
Tem um monte de gente que começou comigo no digital, que eu me inspirava, que hoje nem tá mais no mercado, tá me pedindo emprego, por exemplo. Porque tem a ideia de que eu sou muito bom, eu vou dar certo agora. E aí qualquer coisa que aconteça fora da rota, essa pessoa se frustra e ela para. E isso nos investimentos, no empreendedorismo, em tudo. Quantas vezes? Porque, Renan, nós temos empresas hoje que são empresas que cresceram usando marketing digital, e escolas que ajudam pessoas na educação financeira, mas as pessoas acham, né, os múltiplos 7 dígitos, mas é uma empresa que tem dia que tem um resultado muito bom, tem dia que vai ter um resultado não tão bom assim, vai ter um dia que a gente está cansado, vai ter um dia que tem problema também de gestão com funcionário. Se a gente não aprende a lidar com as situações do dia a dia e a gente acha que tem uma vida mágica e perfeita, que o pneu não fura, a criança não fica doente, a gente não tem problema, quando acontece, a pessoa para pelo caminho. Então, acho que isso é uma sacada boa que você trouxe. Você não precisa ser o melhor de tudo, mas você precisa ser consistente no que você faz, determinado e disposto a mudar quando as coisas não estão indo bem. Porque tem hora que não vai dar certo e você vai ter que fazer mais vezes. Então, essa sacada que você trouxe de, putz, tem gente que era o melhor aluno, passou na UERJ, na FRJ, em todos os lugares em primeiro lugar e que hoje não tem o resultado que você tem. Pode ser que alguém esteja assistindo a gente aqui e vá pensar nisso. Acho que eu não consegui ainda porque eu não era o mais inteligente da sala. O mais importante é não parar. Sim. Acho que esse é o grande lance, não parar. E ter o foco para onde você está indo, né? Exato. Não adianta correr para um lado para o outro. Eu falo, eu tenho uma meta. Eu sei que eu vou chegar lá, não tenho dúvida. Só não sei quando. Talvez a velocidade eu não sei determinar quando eu vou chegar. Mas eu sei que eu vou chegar, porque eu não vou parar. Sim. Acho que essa é a grande sacada. E aí, voltando pra tua pergunta lá, qual era o pensamento que eu tinha? Eu tinha um nível de merecimento muito baixo. Né? Eu tinha uma crença de merecimento. Ah, eu não mereço ter um carro zero. Ah, eu não mereço ter isso. Ah, eu não mereço ter aquilo. Eu não mereço nem estar num ambiente legal, sabe? Então, eu merecia era comer um churrasquinho na esquina. Eu merecia passar na roleta junto com a minha esposa, na época namorada. Ou eu passava debaixo da roleta e ela passava na... Então, assim, o que eu merecia, muitas vezes, olha o que eu fazia quando eu tava no 2º grau. Eu chegava com um amigo meu do colégio, a gente chegava antes, minha mãe, tipo, dava R$5. R$5 antigamente era um lanche no McDonald's, né, um combo, era R$5 que eu lembro. Ou era um cinema. E aí os amigos iam pro cinema. Eu falei, não, então eu não vou comer. Aí eu chegava, via uma mesa que já tinha um lanche, tipo, a pessoa tinha terminado, ficava ali meio bagunçado, eu sentava lá. E eu sentava, eu e meu amigo, o pessoal chegava, já estamos aqui. Já comeram? Já comemos. A gente tava com muita fome. Tipo, mentira, tava cheio de fome. Alguém já fez isso, gente? Então, assim, só pra não comer depois. E depois os amigos comiam, eu falava, a gente já comeu. Aí as meninas nunca comiam o Big Mac todo, né? Aí eu ia lá e comia o resto. Então, assim, eu sempre queria o resto. E eu sempre falo assim, cara, é igual no nosso dinheiro. A maioria das pessoas, elas seguem um padrão que é o quê? Recebe o salário, paga suas contas e o que sobra guarda quando sobra. E aí eu falo, essa sobra é o resto. E eu pergunto, você que tá aí me ouvindo, você merece resto? É a mesma coisa você sentar numa mesa e esperar um resto de comida e começar a comer o resto dos outros. É isso que você faz com o teu dinheiro, quando você espera sobrar dinheiro pra guardar. Então, eu tinha esse nível de merecimento muito baixo. E quando que eu quebrei isso, né? E olha que louco, eu só percebi isso pouco tempo atrás, assim, né? Porque quando eu era estagiário de engenharia, ganhava R$612 por mês. Eu levei a Jaque no Copacabana Palace e pedi ela em casamento lá dentro. Assim, pra mim foi um uau. Você tem ideia, eu tive que comprar roupa pra ir, que eu não tinha blazer, não tinha... Eu tinha um Celtinha naquela época, um Celta, né, 2 portas, que eu fiquei com vergonha de ir. A gente deixou o carro do outro lado da... Quem é do Rio de Janeiro, né, sabe que tem a orla do Rio, e o Copacabana Palace fica de um lado, e eu deixei lá do outro lado da praia. Aí atravessei, só pra chegar meio que, não é um Celta não. Tô chegando aqui, parei agora ali, meu motorista me deixou. Olha o que eu pensava, né, na minha cabeça. E aí, sabe aquele sentimento de estar desconfortável no lugar? Só que hoje eu entendo que o desconforto te leva para um outro nível. Sim. Só que ali eu tava sentindo assim, quando eu cheguei, eu falei, isso não é pra mim. Não é aqui que eu tinha que estar. Talvez eu tinha que estar fazendo um churrascão, cerveja, não sei o quê, e só minha família, e falando que eu tava pedindo casamento. Porque esse era o padrão da minha família. Sim. E eu falei, não, mas eu queria deixar algo, que eu sempre pensei assim, eu quero contar alguma história pros meus filhos. E eu falei, cara, essa história seria muito massa. E eu sempre fui um cara romântico, sabe? Eu sempre tive um negocinho assim, legal. E aí ali, né, eu comecei a olhar assim, sabe? Você olhar assim igual criança, olhar para um lado, para o outro, ficar admirando. Aí atrás da Jaque tinha uma mesa lá com um Justo, né?
o Roberto Roberto Justo. Justo. Aí eu olhei e falei, cara, não acredito que é ele. Aí do outro lado tinha outra pessoa que era famosa, que eu não lembro quem é. Então assim, eu falei, cara, não é possível, cara. E aí eu fiquei, cara, só que eu sempre fui meio orgulhoso. Falei, não, tirar foto nada. Eu vou ficar aqui na minha e tal. E aí rolou um clima super legal, a gente pediu ela em casamento ali, foi um momento muito marcante. Só que naquele momento, naquele desconforto, tinha um monte de talher, um monte de coisa. Depois a gente parou pra refletir e falou assim, cara, que experiência legal, né? Me senti um rico. Eu lembro que a primeira vez que eu falei foi isso. Primeira vez que você falou assim, nossa, tô me sentindo rico, foi quando você conseguiu pagar o Copacabana Palace pra pedir tua esposa, que era namorada, em casamento. E olha que interessante, eu paguei com a minha poupança, porque eu não Não investi ainda. dava. Eu não investi ainda. De fato, então eu falo, às vezes, você poupar não é ruim. Aham, Até o momento que você assistir esse podcast, sabe que pode investir. sim. A partir de agora é ruim, né? Mas poupar é bom. Então, sei lá, paguei uns 5 ou 6 vezes o meu salário que eu tinha lá na época. Numa noite. Mas, cara, foi assim. Eu tô contando essa história agora, pra você ter uma ideia, Você vai entendeu? contar para suas filhas. Então, é algo surreal. Só que ali foi o primeiro marco, foi a quebra de padrão. Eu falei, cara, eu mereço mais disso. Só que eu não conseguia fazer todo final de semana, uma vez por mês. Uhum. E aí, toda vez que tinha alguma coisa, ocasião especial, a gente ia. Por exemplo, data de namoro e o data de noivado já foi uma outra data. Então a gente sempre ia num restaurante diferenciado. Numa cobertura de um hotel de frente pro mar. Se hospedava num hotel diferenciado. Então, a gente começou a ver, e cada vez que a gente ia, a gente elevava o nosso nível de merecimento. Só que na época eu não sabia o que era isso. Uhum. E eu comecei a descobrir, cara, eu mereço mais disso, eu mereço mais disso. Cara, hoje, né, a gente consegue vivenciar experiências, né? Qualquer lugar que a gente vai, eu tenho que ir no restaurante mais top do lugar. Tipo, a gente foi lá em Las Vegas. Cara, qual é o restaurante mais top? Tem um que gira a cada 30 minutos lá na torre de um lugar. Vamos pra lá. Beleza. Então, assim, sabe? Por quê? Porque lá atrás, quando eu era estagiário, eu pedi ela em casamento no Copacabana Palace. Tipo, sabe aquele lance de... Uhum. Cara, a gente tem uma missão na nossa empresa que é proporcionar a qualquer pessoa ter os mesmos direitos dos ricos, através dos investimentos. Então, é exatamente isso, né? Os mesmos direitos dos ricos não é você... o rico é ruim, o rico é aquilo. Ter essas crenças Sim. erradas, né? E sim falar assim, por que não? Por que o rico janta no Copacabana Palace e eu não? Ele janta todo dia, tá tudo bem, mas eu vou uma vez. Né? Exatamente. O rico mora num condomínio muito legal. Beleza, quando eu fizer uma viagem eu vou alugar uma casa bacana. Né? Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um carro SUV, que eu tinha um sonho, eu tinha um Celta, tinha um Celtinha. Então eu queria um SUV, que era um sonho pra uma mim. semana, mas você vai ser dono daquele SUV. Cara, e pra mim, são esses pequenos marcos, sabe? Que vão quebrando esses padrões, né? E hoje eu tenho uma SUV, hoje eu moro numa casa legal. Por quê? Porque lá atrás eu fui quebrando esses padrões e falando assim, cara, eu quero isso. Quando você dirige um carro e dirige outro, você fala, cara, eu não quero mais esse que eu tô. Eu quero aquele. Só que eu não posso ainda aquele. Como que eu faço pra ter aquilo? Aí tu vai criando marcos, né? Como que eu faço pra ter um carro daquele? Sim. Como que eu faço pra ter uma casa daquela? Como que eu faço pra dar uma qualidade de vida melhor daquele? Então eu sempre fui um cara muito família. E um dos meus sonhos, né, eu tive muita dificuldade de aprender inglês. E meu pai, ele pagava uns cursinhos em Madureira de R$50 pra aprender lá só verbo to be. Aí eu ficava agoniada. E aí eu tive muita dificuldade, né, no meu trabalho. Eu fui aprender inglês depois, trabalhando com gringo, pra você ter uma ideia. Mas foi perrengue, assim, passando vergonha, coisas desse tipo. Falei, minhas filhas não vão passar por isso. Eu tenho que colocar elas numa alfabetização já em inglês. Né? E a gente já teve esse papo. E pra galera saber, né, hoje minhas filhas estudam já desde berçário em escola bilíngue. Então, isso pra mim é o maior orgulho que tem, independente de carro, de casa, porque isso pra mim não tem preço. Isso é vida rica. Sim. É ter liberdade de escolha. Não, eu escolho a escola que minha filha vai estudar. Eu escolho o lugar que a gente vai morar, sabe? Então, isso pra mim, tempos atrás, era impossível. Só que eu elevei o meu nível de merecimento. Eu quebrei o padrão de achar que, o Renanzinho, que morou lá no subúrbio do Rio de Janeiro, que tem os pais de Belém do Pará, que graças a Deus eu não passei fome, mas meus pais passaram. Então, cara, não seria justo eu não levar o melhor pra minha família. Sim. Né? E quando eu falo de legado, é a gente levar pros nossos filhos, mas não só pra baixo, é pra cima também. Né? Você falou, às vezes a pessoa tá com 40 anos e acha que já tá velho, já passou da idade. Meu pai, com 64 anos de idade, fez o primeiro investimento. O meu sabe? também, Renan. Investimento na bolsa, né? Ele começou a investir já com 64, 65. Durante a pandemia, ele resolveu, não, tudo bem. Agora eu tô aqui à toa na pandemia, me ensina aí a investir. E aí foi investir na bolsa com 65. E o meu filho, na mesma época, com 15. Aí, que legal. Ele entrou na bolsa com 15 e meu pai com 65. Olha o legado, entende? Então, assim, é isso que eu falo. Por exemplo, teve um caso, você falou aí também de famílias, né, que destrói famílias, o problema financeiro.
E, né, minha filha estuda num colégio que, assim, o nível é alto, né, financeiramente falando. E as pessoas que colocam os filhos lá têm condição, não tem bolsa lá. Uhum. E eu lembro que, tem umas 3 semanas atrás, a minha filha veio falar comigo assim, pai, pode tirar um pouco do meu investimento? Porque ela já investe, né? E eu Uhum. faço investimento pra ela desde Aham. 4 meses. E ela sabe, a gente fala e tudo. Aí eu falei, por que, filha? Você quer comprar alguma coisa? Não, papai. Ela nunca tinha falado isso. Aí ela falou, não, papai, porque eu quero ajudar o fulano, o fulaninho, que é um amigo dela, da escola. Eu falei, por quê? Não, porque ele falou que o papai e a mamãe dele estão brigando e vão morar em outras casas, porque eles não estão mais com dinheiro. Então, assim, eles deviam estar se separando Sim. e por algum motivo a briga era por dinheiro e ele Uhum. pegou isso Ele daí. percebeu. Sua filha tem quantos anos? 4 anos de idade. Ela Olha que já louco. consegue perceber isso. E aí a gente fala de crença com dinheiro que se instala na infância. Se uma criança ela vê os pais brigando ou falando que vão se separar e colocando a culpa no dinheiro, para essa criança que está ouvindo isso, o dinheiro é um vilão da história. E ele vai crescer achando que o dinheiro é ruim, ele não vai querer ter dinheiro, ele não vai querer se aproximar de pessoas que têm dinheiro, porque ele acha que o dinheiro é ruim. Ou ele vai para o outro extremo, ele vai achar que o dinheiro é a solução para tudo, porque se tivesse dinheiro, os pais não teriam brigado, se separado, e aí ele coloca mais valor no dinheiro do que nas outras coisas. Então, a importância dos adultos terem essa consciência de que nós somos exemplos e que as crianças entendem sim. Cara, e muito. 4 anos de idade, você vê. Ela falou, pega o dinheiro do meu investimento, pai, pode dar lá pra mim. Porque eu sei que papai e mãe longe de casa não é legal, sabe? Tipo, aquilo ali toca o coração, né? E, então, assim, e mostra que, de fato, a gente fez o papel certo, Sim. né? Eu lembro que muitas crianças foram instaladas, eu gostava de pegar muita coisa do chão, assim, né? Tipo um catador mesmo de lixo. Minha mãe me dava, era pancada mesmo. Tira a mão do chão, tira a mão do Zé. Aí eu pegava dinheiro, achei a moeda, mamãe. Tira a mão daí, tá sujo. Né? Aí a gente vai instalando essas crenças de, o dinheiro é sujo. Então, se o dinheiro é sujo, eu não quero ter dinheiro. Sim. Né? Eu não quero ter algo sujo. E hoje eu pego nota de 50 reais, de 10 reais, de 100 reais. Minhas filhas mexem na minha carteira. Mexe à vontade, brinca, filho, pode brincar. E a única coisa que é ficar de olho pra ela não botar no olho e na boca. Sim. Né? Eu tenho uma de 2 anos, mas eu falo assim, ó, cara, depois, acabou de brincar, acabou. Vamos limpar a mãozinha, que é como qualquer outra coisa. Sim. Como a mão de um adulto, quando chega lá, quer pegar lá e não sei o quê, tá tão suja quanto um dinheiro. Uhum. Então a gente acaba levando pro extremo. E aí, tipo, eu já educo as minhas filhas dessa maneira. Né? Por quê? Porque eu não quero instalar algumas crenças que eu tive. Então eu não tenho dúvida que ela vai progredir muito mais do que eu progredi. Porque eu tô dando um outro tipo de educação. Que não é educação não só paterna ou materna. É uma educação financeira. Que de fato é o que a gente precisa, né? E que eles aprendem muito cedo. As pessoas acham que tem que esperar ter 12 anos para aprender finanças, ou falando de finanças, números. Sobre dinheiro, sobre educação financeira e sobre escolhas, a gente ensina desde que a criança começa a falar. Ela começou a falar, ela já consegue escolher se ela quer isso ou se ela quer aquilo. Você já consegue ensinar. Hoje, você pode ter um sorvete ou você pode ter uma pipoca. Qual que você quer? Quero os dois. Não, os dois não dá agora. Qual dos dois? Para ela aprender que ela vai ter que escolher. Porque na vida é assim, mesmo que você tenha muito dinheiro, você vai escolher. Qual investimento eu vou fazer? Esse ou aquele? Eu vou trabalhar hoje pela manhã ou eu vou para academia? São escolhas que nós fazemos e toda escolha tem consequência. E eu queria voltar aqui no assunto que você falou do merecimento, porque existem 2 extremos da gente trabalhar o merecimento. Existe a pessoa que nunca se sente merecedora e ela não busca uma vida melhor porque ela acha que não é pra ela. Eu nasci pobre, eu não sei falar inglês, como é que eu vou viajar? Eu nasci pobre, como é que eu vou empreender se eu não fiz faculdade? Então, existe esse lado do merecimento, onde a gente vai ficando travado, e existe o extremo da pessoa achar que ela merece tudo, só que ela não tem responsabilidade para se preparar para receber aquilo. E aí ela recebe o salário e ela fala assim, hoje eu vou sair, vou pro restaurante e vou torrar tudo porque eu mereço. E aí ela vai pro restaurante, pega o cartão, não tem dinheiro, mas pega o cartão, no limitão, vai lá e poft. Trabalhei pra caramba, né? Vou Trabalhei aproveitar. pra Eu caramba, mereço. eu mereço. E aí vai. Aí tá lá com o cartão, pegou um cartão novo.
Caramba, agora eu recebi um limite bom aqui. O que eu vou fazer? Uma viagem. Tem dinheiro? Não, mas eu mereço. Tem limite, eu vou. E essas pessoas, elas começam a se endividar, porque são perfis financeiros. Você, como perfil poupador, sempre vai pensar, não está na hora ainda, vamos esperar um pouquinho mais, né? Que é o não merecer. E o outro, com perfil gastador, vai ter mereço, 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 mereço. O que a gente precisa fazer? A gente precisa alinhar isso. Porque nós precisamos dar o próximo passo sempre com responsabilidade, porque a conta chega. Se eu vou hoje no Copacabana Palace, você foi, mas você tinha poupado antes e você tinha dinheiro para pagar. Você não deixou de pagar a tua conta de luz, o aluguel, a escola das crianças para ir no Copacabana Palace e falar, eu mereço, tô aqui e agora, e depois seja o que Deus quiser. Então, trazer essa visão para as pessoas de que com o planejamento dá. Eu quero fazer um cruzeiro. Gente, quem não fez um cruzeiro ainda, eu vou fazer propaganda aqui, não tô sendo patrocinada, mas fazer cruzeiro é bom demais, né? Bom. É muito bom. Você vai para lá, você não precisa fazer nada. Ah, você acorda, tem restaurante, você vai pra piscina, vai pra sauna, vai pra isso, vai pra aquilo, show, e tá lá, é maravilhoso. E tem gente que nem imagina que pode viver uma experiência dessa, que não precisa ser rico pra você ir pro cruzeiro. Você pode fazer um planejamento, ajusta teu padrão de vida, cria uma renda extra, junta dinheiro o mês todo, investe o dinheiro, Investe, é isso aí. o ano todo, se programa para fazer aquele cruzeiro e vive uma experiência que não importa, Renan, quando você entrou lá no cruzeiro, um é milionário, o outro tá ali com a reserva que fez o ano todo de viagem, vai ter o mesmo tratamento. E a gente precisa mostrar isso, que é possível, com responsabilidade, ter realmente os mesmos direitos do rico. Porque você se programou para isso. Mas não vale a pena ir no merecimento, tipo, mete o pé na jaca lá e vai se endividando. Porque depois, para sair do endividamento, é muito complicado, né? Sim, e eu vou dar uma sacada aqui pra galera que tem esse perfil um pouco de merecedor, sem merecer, vamos dizer assim, né? Merecedor no cartão de crédito. O gastador e o poupador, porque lá em casa era muito assim, né? A Jaque é a gastadora e eu sou o poupador. Hoje já mudou um pouco, a Jaque fica puxando um pouco a minha orelha ali, eu quero gastar um pouco mais. Mas era assim, e a gente tinha alguns atritos. E como é que a gente resolveu isso? A gente criou metas. Praticamente assim, a gente tem uma regra nossa que é, a gente quer fazer alguma coisa que não estava planejado, vamos fazer um dinheiro novo. Sim. Então assim, fazer um dinheiro novo. E aí eu lembro que final de semana passado, eu tava lá em São Paulo, fazendo uma palestra, esse final de semana. Aí ela mandou mensagem, ela falou, eu quero ir no show do Coldplay, que vai abrir de novo aqui, que a gente não conseguiu comprar. Aí eu falei, tá bom, mas quanto é? Ela falou, tanto. Aí eu falei, tá, mas não tava planejado, né? Aí ela, eu já sei o que tem que fazer, vou fazer esse dinheiro, espera só um pouquinho, eu tô te avisando. Aí eu falei, gostei disso. Aí passaram assim, era sexta, aí no domingo ela mandou mensagem, vendi o carrinho da Alice, que é um bebê conforto, que já não cabe mais nela, a gente já tinha trocado, botado o outro, que é aquele com Moisés, tem 3 coisas, cheio de coisa, né? Aí ela vendeu. Aí eu falei, vendeu a quanto? A gente comprou R$600. O ingresso. Não, o carrinho na época. A gente vendeu 850. Nossa, ainda aumentou, valorizou o carrinho. Olha que louco. Ela falou, porque eu vi que aumentou e aí eu botei mais caro mesmo. E tava novinho, assim, 0 bala, bem bacana. Aí eu falei, ela, agora dá pra ir, você vai querer ir comigo? Tipo, sabe? Isso é legal, porque você gera esse sentimento. Então, toda vez que você pensar assim, eu quero, tipo, eu mereço ir, por exemplo, no show tal, que eu quero ir. Mas eu quero ir de VIP. Beleza, você merece? Mereço. Quanto é? Tanto. Tá, vamos fazer por merecer então, de verdade. Faz esse dinheiro novo. Fez, cara, comemora da melhor maneira possível, porque você merece de verdade. Maravilha. E é legal, Renan, você falar isso, porque você é milionário e tua esposa vendeu o carrinho. Sim. E às vezes as pessoas criam umas crenças muito loucas, porque eu ensino meus alunos a fazerem dinheiro vendendo o que eles não usam. E as pessoas falam assim, não, mas eu tenho que doar, porque é feio vender. Não, gente, não é feio vender. Aquilo tem utilidade, não tem utilidade para você, mas tem utilidade para outra pessoa. E você pode vender para dar nova utilidade para aquilo. Lembro que da minha filha, eu sempre fiz isso, né? Ela tinha um monte de vestido, porque eu comprava um monte de vestido para ela, e aí comprava vestido das princesas e vestido daquilo. Chegou uma época que ela não queria mais ser princesa. Chegou rápido, com 3 anos de idade, ela falou pra mim que ela não queria ser princesa, que ela não ia usar aqueles vestidos, ela detesta brilho, purpurina, e eu tinha comprado um monte. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Gastei um dinheiro nesses vestidos da Disney e ela não quer usar nada.
E aí eu comecei a vender os vestidos dela. O que eu fazia? Eu pegava o vestido dela que eu vendia e separava o dinheiro para comprar roupas para ela. Uhum. Porque aquela roupa não servia, que ela não queria, mas as outras sim. Então eu pegava o dinheiro e falava para ela: Ana, agora você pode escolher. A Aline, com 3 anos, sim, gente, com 3, 4 anos, ela tinha que escolher as roupas dela, porque ela não usava a roupa que ela não queria. Então eu separava o dinheiro e comprava outra. Fazer dinheiro. Muitas vezes a gente abre mão de ir num show, num restaurante, de levar a esposa para jantar naquele restaurante top que ela queria, porque o salário não dá, ou porque não está no planejamento. Faz o dinheiro, adorei a dica aí, Renan. Acho que quem está assistindo aqui no YouTube e chegou até aqui, coloca aí que vai fazer. A partir de agora eu vou fazer o dinheiro para realizar os meus sonhos, para viver aquela experiência que não está no planejamento. É diferente de pegar o cartão de crédito e falar, não tá no planejamento não, mas Parcela aí. vamos parcelar em 12? Dá 12, dá direitinho, né? Dá 12. pouquinho por mês. Dá pouquinho e vai lá e faz. Então é muito bom ver isso e as pessoas ouvindo aqui o podcast ter essa outra visão de que não é porque você tem dinheiro ou alcançou a independência financeira que você não vai mais economizar ou não vai mais fazer planejamento. O planejamento faz parte da vida, para tudo. Tem pouco, planeje o pouco, seja fiel no pouco que você vai ter muito. Tem muito, seja responsável com muito, para que não venha faltar. E antes da gente terminar, você falou que ia contar a história que você perdeu a independência financeira quando a segunda filha nasceu. Fiquei curiosa. É o gatilho mental, curiosidade. curiosidade. Da curiosidade, fiquei curiosa. Massa. E só voltando um pedacinho que você falou também, assim, a parte da doação faz muito sentido e é importante para uma vida rica. Só que você tem que ter os teus objetivos. Tipo, a gente separa todo mês um dinheiro que é pra isso. Sim, já tá no planejamento. Exato, né? A gente tem coisas também que a gente doa e tudo mais. Mas tem coisas que a gente vende mesmo, né? Eu acho que tem que ter esse sentimento. Sim. Porque quem é altruísta demais, né, acaba ficando sem nada. Sabe aquela da antiga? Minha mãe era assim, minha avó. Ela fica pelada pra te dar a roupa dela, por exemplo. Mas ela não entende que pelada ela pode ficar presa. Entendeu? É tipo isso. Então a gente tem que pensar, sim. Equilíbrio. Exatamente. Então acho que isso é uma coisa bem legal. Doar é muito importante, mas também você tem que trazer pra você, pra tua família, pro teu lar. E às vezes, Renan, não faz nem sentido, né? Por exemplo, a gente tá separando algumas coisas lá em casa, minha filha já cresceu e agora tá com 14 anos, cresceu super rápido. E tem coisas, por exemplo, bota de neve, casaco de neve, que a gente... uma grana, né? E a gente usa pra viajar. O que adianta eu chegar numa comunidade e doar um casaco de neve no Rio de Janeiro? Total, não vai. Ninguém vai usar uma bota de neve. Então, eu vou separar e vou levar no brechó, ou eu vou anunciar para vender isso. A mesma coisa, você tem um carrinho que abre, que fecha, que bota no carro, que não sei o quê. Você vai doar para quem? Para quem não tem carro? Não adianta você doar para quem não tem carro. Quem vai precisar é quem tem carro. Um carro grande, porque eu imagino que o carrinho seja grande. Sim. E para o carro grande. A gente tem que ter essa sabedoria de que não é que eu tenho que dar tudo. Tem coisas que você vai doar porque vai ser útil e você pode. E tem coisas que você vai vender porque você investiu o teu dinheiro. E pronto. O meu iPhone tá velho, eu vou comprar outro, então eu tenho que doar esse. Para que você vai doar um iPhone? Você pode vender o teu iPhone, pegar o dinheiro e comprar um novo. Então a gente tem que ter essa inteligência na hora de entender o que é de doar e o que é de vender mesmo. Mas conta aí. Vamos lá. Perdeu a independência financeira quando a filha nasceu. A minha primeira filha tava tranquila, foi super planejado. Imagina, eu e Jack somos 2 engenheiros, então planilhão, agora vai ser a hora. Foi o momento que a empresa da Jaque tinha mandado todo mundo embora, que era petróleo também, então foi bem baixo. Aí eu tava trabalhando, aí beleza, vamos ter filho? Vamos. Tá, então vamos curtir, porque é pra curtir. Aí ela já ficou, tal, planejadinho. Foi, e assim, né, na hora, engravidou. A gente falou, vamos engravidar, engravidou. Aqui o negócio é rápido. Aí, beleza, ficou ali. Aí a nossa segunda filha, a gente sempre teve vontade de ter 2, né? Eu quero ter mais um, mas ela falou que por enquanto fechou a fábrica. Mas, enfim, é uma briga, discussão entre casal, Você vai fazer mais dinheiro pra provar pra ela que pode ter mais um. Olha aí, mas aí é porque às vezes eu concordo com ela toda vez que eu pago o boleto da escola, entendeu? Tem esse detalhezinho. Mas aí, a nossa segunda filha, né? Ela veio em meio à pandemia. Em casa fazer o quê, né? Estamos em casa, sem fazer nada, né? Vamos ter um filho. Mas a gente não planejou, a gente queria, mas queria daqui a 4 anos, mais ou menos. Pra ter um tempinho, né? Ela voltar, né? Ela tinha acabado de voltar pro trabalho e tudo. E aí veio, né? Deus abençoou a gente. E quando veio, não estava planejado. Então a gente não tinha montado um planejamento e tal. E nessa época, a Maria Clara já estava na escola. Então já sabia quanto era uma escola bilíngue, aquela história toda. E aí, quando ela veio, aí a
a gente descobriu que tava grávida. Aí eu olhei pra ela, a Jaque me olhou. Aí, o primeiro foi super assim, cara, botamos musiquinha, aí tinha um bebezinho, aí o negócio... O segundo foi, um olhou pro outro. É sério, vamos fazer o teste, então. Aí fez o teste. Estamos grávidas de novo. Aí eu falei, caramba, mais uma escola. Na hora que eu botei na ponta do lápis, eu falei, cara, não vai dar, a gente vai perder a independência financeira. Eu falei isso pra ela na hora, assim, muito louco, né? Tipo, eu falei, cara, não tenho, eu tenho que botar mais pelo menos uns 4 mil reais aqui pro padrão de vida, fralda, não sei o que. Aí eu falei, perdemos a independência financeira. Foi uma coisa assim, né, divertida, que aí, ou seja, eu falei, Você não... tinha que trabalhar, e você pensou, vou ter que trabalhar, né? Não, aí eu já tava, a empresa tava prosperando bem. Claro. Só que eu pensei assim, na hora, aí eu falei, mas cara, eu tenho 9 meses, mais quanto tempo que... mais uns 6 ou 1 ano pra ir pra escola. Então, tem 1 ano e 9 meses pra voltar pra independência financeira naquele padrão, pra planejar. Aí a gente planejou tudo direitinho, funcionou super bem, né? As coisas prosperaram de uma maneira muito boa. A gente até se mudou, foi pra uma casa melhor e tudo mais. Então, foi aquele susto, porque eu sempre falo assim, ó, cuidado, porque às vezes, quando você tá só, você e tua esposa, ou você e teu marido, tá lindo, você viaja uma vez por ano, pra fora, faz isso. Aí você tem um filho, parece que acabou o casamento. Conhece gente assim? Uma Sim. galera, né? Eu tive uma creche escola, né? Fui dona de uma creche escola por 10 anos. E o maior índice de divórcio da escola era no berçário. Aí. Porque acabou de fazer a transição, né? Era assim, chegavam os dois para visitar a escola e a nossa escola recebia bebê de 6 meses. Então, eles às vezes iam visitar a escola quando a esposa estava grávida ainda. E às vezes o bebê estava 2 meses, aí ia lá visitar para se programar. Quando a criança entrava na escola com 6, antes dela ir para o maternalzinho com 1 ano e meio, o casal separava. Tá vendo? Escola é punk. A culpa não era da escola, não. Mas, com certeza, se você não faz um planejamento, se não tem definido os papéis de sobrecarga em relação ao financeiro e ao tempo, né? Sim. Porque tem as duas coisas. Quando a mãe abre mão de trabalhar para ficar mais tempo com o filho, vai ter uma redução financeira, porque ela vai ter uma renda a menos. E quando os dois decidem trabalhar, tem uma sobrecarga de tempo, principalmente sobre a esposa, porque quando chega do trabalho, a esposa com o bebê vai ter muito mais demanda. E isso acaba abalando mesmo os casamentos. E eu vi muito casamento acabando enquanto eu era dona de escola e com esses problemas, né? Problema financeiro, problema de não saber lidar com aquela nova rotina. Quanto mais planejado você for, quer dizer que tudo vai acontecer exatamente como imaginado? Não, né, gente? Cada bebê é de um jeito, cada história é uma história. Mas tendo dinheiro, tendo reserva, dinheiro investido, sabendo o que fazer no dia a dia para quando aquele bebê chegar, as coisas tendem a ser menos turbulentas. Receita para ter uma vida rica é ter educação financeira, né? Literalmente. Renan, adorei conhecer mais tua história. Que bom. Nós já nos conhecemos há algum tempo, a gente já conversou bastante nos bastidores dos eventos que a gente participa, já participei do podcast do Renan também, mas foi muito bom conversar mais tempo aqui com você, e eu tenho certeza que muita gente ouvindo hoje aqui, tenho vários alunos que são educadores financeiros, né, que estão aí nessa transição. Você fez essa transição e eles vão se inspirar na tua história também. E outros alunos, seguidores, pessoas que acompanham, que estão pensando em criar e querem construir essa vida rica, mas não sabem nem por onde começar. Então, acredito que hoje, nesse bate-papo aqui, descontraído, acenderam algumas luzinhas. E eu queria pedir uma coisa. Você que acompanhou aqui com a gente no YouTube, nas plataformas de áudio, dá um print no lugar que você assistiu, no Spotify, onde for, e marque a gente no Instagram. Manda mensagem lá pro Renan, pra mim. Conta o que foi de bom que você aprendeu nesse podcast, o que você vai usar na sua vida. Porque é bem importante pra gente saber que você aprendeu com a gente, que nós estamos contribuindo para que a sua vida fique mais rica a partir de agora. Então, não esqueça de fazer isso. E deixa seu contato, Renan, para quem ainda não te segue, por onde é que eles podem te achar? Maravilha. Pessoal, vocês conseguem me achar, minha rua é... Brincadeira. Meu Instagram é Renan Diego Oficial. Renan Diego Oficial. O meu YouTube é Produtividade Financeira. Você consegue me encontrar por lá. Tranquilo, pode mandar direct, eu respondo a galera e tudo mais. E foi um prazerzaço estar aqui, viu? Batendo esse papo com você.
Sempre bom, né, a gente trocar essas figurinhas. Só falta marcar o churrasco, né? Alguém tá me devendo um churrasco aí. Mas a gente vai marcar esse churrasco aí. Muito bom. Obrigada, Renan, por estar aqui e que sua empresa, sua família continue prosperando, que vocês tenham uma vida cada vez mais rica Amém. e que você ajude cada vez mais pessoas a ter essa prosperidade financeira também, através de educação financeira dos investimentos. Amém. Foi um prazer e bora evoluir. Bora. Você que ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve e vou te dar mais uma chamada aqui. Pega esse podcast e manda para alguém que você acredita que está precisando virar a chavinha para ter uma vida mais rica também. Até o próximo episódio.